Capítulo 953 Mentalidade despedaçada. A batalha se tornou uma surra unilateral. O estado trágico de Eber foi refletido nos olhos da deidade mecânica, mas não se sabia quando o espancamento iria parar. Conteúdo patrocinado. Algumas pessoas não suportaram assistir e desviaram o olhar, mas não puderam deixar de voltar novamente. Este estado desgrenhado de um rank transcendente não era comumente visto e era uma informação valiosa em vídeo. Poucos desperdiçariam a oportunidade de assisti-lo na vida real e teriam capital para se gabar disso para outras pessoas no futuro. Enquanto todos na terra do derramamento de sangue assistiam seu comandante ser espancado pelo Black Star, um sentimento de vergonha e raiva cresceu em seus corações, e eles mal conseguiram resistir ao impulso de correr para ajudar. No entanto, eles estavam bem cientes de que se Eber não pudesse nem lutar contra o Black Star, eles irem para a batalha seria como se enviarem para o massacre. Não só seria inútil, como também destruiria a justiça desta batalha, diminuindo ainda mais a reputação da terra do derramamento de sangue. Além disso, o próprio tirano nunca os perdoaria se alguém ousasse interferir. Assim, todos assistiram, tremendo de raiva enquanto seu chefe era espancado repetidamente. Bang! A expressão de Foster se contorceu e ele quebrou a antepara de metal da nave espacial com raiva. Todo seu corpo tremia enquanto ele reprimia o desejo de se juntar à luta. Tirano, George cerrou os dentes, sentindo vergonha também. Como eles poderiam se sentir orgulhosos quando seu próprio patrão estava sendo espancado? Por outro lado, as três civilizações universais tinham muitos ranks transcendentes envolvidos na aposta, e eles estavam observando atentamente a transmissão. Após a batalha do planeta Farol, o círculo de ranks transcendente já havia afirmado a força do Black Star, e a maioria deles tinha adivinhado que o Black Star venceria, mas não o resultado. Em suas previsões, Eber causaria pelo menos algum tipo de problema para o Black Star, matando a maioria de suas tropas mecânicas. Eles não esperavam que a situação fosse tal que Eber não tivesse mais espaço para revidar, com o Black Star mantendo a iniciativa durante toda a batalha. Para ser derrotado neste estado, a derrota é muito embaraçosa de se olhar. Ravenloud balançou a cabeça. Black Star é um cara realmente terrível. Acho que o Eber já está forte por conseguir sobreviver por tanto tempo. Se fosse eu, Bayonne estremeceu, imaginando o que aconteceria se ele estivesse no lugar de Eber. Sério, por que você está se assustando? Black Star e eu somos bons amigos, bons amigos. Com relação a esse ponto, acredito que Dylan e você teriam muitos tópicos em comum. Milisaus não pôde deixar de zombar dele. Viru ficou um pouco triste ao suspirar. Suspiro, depois desta batalha, o prestígio do tirano não será nem um décimo do que era. Como pugilista, ver Eber sendo espancado até esse estado o deixou um pouco triste e envergonhado. O uso da deidade mecânica pelo Black Star permitiu aos ranks transcendentes saber o que isso significava. Isso significava que ele já havia tocado o pico do reino do rank transcendente, então a derrota de Eber não foi uma coisa vergonhosa, mas era um fato que Eber havia provocado Anchial anteriormente dessa maneira. Não foram apenas os aliados da dinastia. Mesmo aqueles da Federação e da Igreja estavam discutindo o Black Star em seus vários canais. O desempenho de Anchial fez com que os outros ranks transcendentes começassem a suar frio. Enquanto discutiam a batalha, a deidade mecânica parou de repente. Conteúdo patrocinado. Os olhos de todos brilharam. Chegou ao fim. Uma força irresistível veio da palma da deidade mecânica, e Eber foi mais uma vez explodido, esmagando vários fragmentos planetários quebrados ao longo do caminho até que o impulso parou quando ele colidiu com uma placa continental particularmente enorme. Toda sua figura foi impressa nele, deixando um buraco em forma humana do lado de fora. Sangue fresco cobriu sua visão. A palma trêmula de Eber alcançou a borda do buraco e ele saiu. Não havia nenhuma parte de seu corpo que não estivesse devastada pela dor, e ele estava literalmente pingando sangue. Ele não sabia quantos ossos e tendões estavam quebrados e podia sentir que seus órgãos internos estavam perto de virar pasta de carne. Por todo o seu corpo, suas células extremamente cansadas mal conseguiam se reparar. A aura pugilista no corpo de Eber tremeluzia como uma vela ao vento, como se pudesse morrer a qualquer momento. Rangendo os dentes, ele quis concentrar suas forças novamente, mas em vez disso, uma onda de impotência atingiu seu corpo. Não havia nenhuma gota de força nele.
Erguendo a cabeça, ele viu que a deidade mecânica não continuou sua perseguição, mas sim olhou para ele de longe. Continuar. Eber teve vontade de gritar com raiva, mas o som não conseguia viajar pelo vácuo, então ele só conseguiu abrir a boca em silêncio. Neste momento a deidade mecânica foi liberada, e o hospedeiro mecânico carregando o avatar de Anxiao apareceu, flutuando na frente de Eber. Olhando para o homem que não tinha nenhum pedaço de pele intocado em todo o corpo, Anxiao liberou ar para envolver os dois antes de abrir o canal de comunicação de área ampla. Acabou. Você não tem mais forças para continuar a batalha. A voz de Anxiao soou através do canal, chegando aos ouvidos de todos os presentes. Esse nível de lesão é suficiente apenas para me fazer cócegas. Ainda posso lutar com você o dia inteiro. Os olhos de Eber estavam injetados e independentemente de como seu corpo estava à beira da morte, ele arrastou os músculos dilacerados e deu um soco no avatar. Pai! O punho foi facilmente pego. A força interior não era nem um décimo do original. Anxiao respirou profundamente, dizendo calmamente, admita a derrota. Você já perdeu. Dentro de suas informações de combate, o valor de HP de Eber já estava próximo de zero, cheio de condições de status. Se ele continuasse lutando, ele definitivamente morreria. Anxiao já havia alcançado seu objetivo. Deve haver um resultado final para tudo. A razão pela qual a dinastia não interferiu desta vez foi porque sabiam que ele entendia onde estavam seus limites, não porque não se importassem que um aliado morresse por suas mãos. Ao agir, o que mais importava era controlar as próprias ações. Não havia nada a ganhar exagerando. Não fazia sentido que seu desenvolvimento futuro fosse restringido pela dinastia apenas por causa de um mero Eber. O tirano de hoje não possuía as qualificações para Anxiao acabar com ele pessoalmente. Admitir a derrota? Essa frase não existe no meu dicionário. Eu não preciso da sua pena. Eber se enfureceu, querendo continuar. No momento seguinte, incontáveis dispositivos mecânicos de captura voaram, prendendo diretamente o corpo de Eber e deixando apenas sua cabeça solta. Conteúdo patrocinado. KKK. Eber lutou com todas as suas forças, mas não havia como escapar em seu estado atual. Não se engane, ou você já perdeu. O tom de Anxiao diminuiu. Você deveria entender o estado atual do seu corpo e as lesões melhor do que eu. Eber não respondeu, apenas olhando fixamente para Anxiao, a relutância e a raiva expressas claramente, quase condensando. Depois de lançar-lhe um olhar, Anxiao continuou indiferentemente. Relaxe, ainda somos aliados da dinastia. Vou poupar sua vida. Ao ouvir isso, foi como se uma bomba tivesse explodido na mente de Eber, enchendo-a de uma vergonha sem precedentes. Ser poupado da morte por causa dessa identidade era como ser forçado a poupá-lo, e isso foi um enorme insulto e uma tortura para ele. Ele sentiu como se sua dignidade e orgulho tivessem sido pisoteados pelos pés de Anxiao, quase o fazendo enlouquecer. Anxiao de repente percebeu algo, recuando para longe. Uau! Fosters e os outros oficiais da vanguarda se aproximaram em um momento, montando o guarda na frente de Eber. Perdemos, e Fosters cuspiu as palavras com dificuldade. Mas se você ainda acha que pode insultar Sua Excelência Eber, então você precisa passar por cima de nossos cadáveres para fazer isso. Todos os oficiais da vanguarda concordaram em coro, suas expressões cheias de cautela e algum grau de ansiedade. O que vocês estão fazendo? Vá embora. Eber ficou furioso. Ele sempre foi aquele que protegeu os outros, e agora ser protegido por seus homens só lhe dava mais vergonha. Se eu perder, que assim seja. Como é que eu, um renomado rank transcendente, agora tenho que me esconder atrás de ranks calamidade para proteção? Não. Pela primeira vez, Fosters desobedeceu a ordem direta de Eber. Olhando para todas as costas de seus oficiais da vanguarda, Eber sentiu-se um pouco atordoado. Ele sempre considerou seus homens como consumíveis e ver essa visão o fez sentir emoções conflitantes. Ao longe, Jorge franziu os lábios e examinou o entorno. Muitos dos membros do Bloodshed Land estavam demonstrando confusão e emoções conflitantes.
Ele sabia muito bem que a derrota do tirano abalou diretamente as crenças de muitas pessoas na terra do derramamento de sangue. Não sei quantos deles escolherão partir agora, George suspirou. Eles poderiam não se juntar ao exército Black Star, ao qual eram hostis, mas definitivamente haveria pessoas deixando a terra do derramamento de sangue. Conteúdo patrocinado. Essa cena também caiu nos olhos dos espectadores, com eles sentindo todo tipo de emoções complexas. A terra do derramamento de sangue vinha crescendo rapidamente e recentemente estava no centro das atenções. Ninguém esperava que eles fossem atingidos com tanta força hoje. Anxiao ignorou o grupo de oficiais da vanguarda e apenas olhou diretamente para Eber. As contas antigas entre nós são consideradas temporariamente acertadas. No momento em que terminou de falar, Anxiao não se incomodou mais com a resposta de Eber, voando em direção ao Palácio dos Feitiços Ocultos sob o olhar de todos. Este movimento também foi um sinal, anunciando o fim da batalha. Como vencedor, Anxiao não precisou fazer nenhuma declaração adicional, nem precisou perseguir o tirano. Isso só teria um efeito contrário. Seu objetivo foi alcançado ao vencer esta batalha. O resto ocorreria naturalmente, sem que ele pressionasse deliberadamente. Vendo sua ação, todas as naves espaciais vizinhas se separaram para ele entrar no Palácio dos Feitiços Ocultos. Todos os presentes sabiam que a partir deste momento, o novo mais forte do Anel Estelar despedaçado havia nascido. Suspiro, ele realmente perdeu. Dentro da frota da Terra do Derramamento de Sangue, o sósia de Sorokin suspirou. Após esta batalha, Black Star estabeleceu completamente seu domínio do exército Black Star no Anel Estelar despedaçado. Mesmo que a Terra do Derramamento de Sangue ainda pudesse competir com eles, eventualmente ainda perderia, exigindo o dobro do esforço com metade do sucesso. A dificuldade da tarefa só aumentou ainda mais. Sorokin estava indefeso. Seus empregadores da dinastia não conseguiram impedir a batalha, o que deixou Sorokin um pouco deprimido. Mas ele não contava totalmente com os outros, pois aos olhos deles era apenas um grupo financeiro, e era impossível para ele ter certeza absoluta para influenciar as decisões da civilização universal. Dando uma olhada em Eber, que foi apoiado por seus oficiais da vanguarda enquanto voavam de volta para a frota, Sorokin bufou. Ele não sabia quanto tempo levaria para a mentalidade abalada do tirano se recuperar, o que poderia afetar sua cooperação. A situação tornou-se mais problemática agora. Os olhos de Sorokin piscaram. Ter um prestígio tão grande como um rank transcendente sempre correrá o risco de tal catástrofe. Prestígio é ao mesmo tempo uma influência e uma algema para a classe do rank transcendente. Felizmente, não sou estúpido como o tirano e tenho visão. Somente jogando fora o prestígio do rank transcendente é que as algemas da identidade de alguém não o prenderão mais. Só então você poderá viver como um peixe na água, livre e fácil. Se ele pudesse escolher, ele nem sequer escolheria se envolver nesta batalha. Conteúdo patrocinado. Uma pena que o tirano ainda estivesse algemado ao seu prestígio e tenha feito um movimento tão tolo. Coitado. Sorokin balançou a cabeça. Os inúmeros espectadores finalmente começaram a se dispersar da cena. Ao mesmo tempo, o avatar de Anxiao tinha acabado de pisar no Palácio dos Feitiços Ocultos e se encontrou com Austin. Invocando um trono mecânico, Anxiao examinou os arredores. Vejo que você ainda adora participar de eventos tão barulhentos. O Palácio dos Feitiços Ocultos já foi consertado? Muito tempo atrás. Depois de uma conversa casual, Austin abriu a boca para ridicularizá-lo. Hehe, de hoje em diante, você é agora o novo chefe dos ranks transcendente do Anel Estelar despedaçado. Quais são seus pensamentos? Nenhum. Anxiao acenou com as mãos antes de sorrir. Na verdade, eu já era o chefe há muito tempo, o que faltava era apenas a identidade. Você é realmente sem vergonha. Austin riu, mas não negou o fato.
Ele sabia que não era o oponente de Anchial, sequer já havia sofrido em suas mãos antes, Ames estava perto dele, e agora com Eber fora de cena, Black Star era oficialmente o mais forte neste campo estelar, o principal porta-voz do Crimson. Dinastia. Depois de conversar um pouco, Anchial se despediu e controlou seu hospedeiro mecânico para levar o exército mecânico de volta ao navio de guerra, estabelecendo o caminho de retorno antes de liberar descida do Senhor. A visão do Avatar desapareceu e Anchial abriu os olhos com a visão de seu quarto à sua frente. Ele ficou em silêncio por um momento antes de respirar fundo. Com isso, ele interrompeu temporariamente o estado mental de TYTY e afetou a influência da terra do derramamento de sangue, aliviando a pressão sobre ele. No entanto, a mentalidade de um rank transcendente não foi abalada tão facilmente, e o tirano aceitaria a realidade mais cedo ou mais tarde. Mas, no curto prazo, Eber estava fora de cogitação. Esticando a cintura, Anchial abriu a porta e saiu. Agora que a missão de combater o tirano foi completada novamente, havia uma recompensa a ser sorteada e os procedimentos necessários deveriam ser preparados de antemão. Tocar em Fading uma vez lhe daria uma chance de sorte. Capítulo 954. Por trás de cada tanque está à disposição para o sacrifício. Dentro do salão da cabine, muitos dos guardas estavam sentados ou em pé, com os olhos fixos na tela virtual. Na foto, Eber foi jogado no planeta pela deidade mecânica e, no instante seguinte, o planeta explodiu. Este foi o vídeo da batalha UHD gravado pelos grupos de mídia galáctica presentes. Atualmente, estava sendo reproduzido e até efeitos sonoros foram adicionados à imagem. Conteúdo patrocinado. Embora esta fosse a segunda vez que assistiam a isso, Adavi não pôde deixar de suspirar, murmurando para si mesmo: quando chegarei a esse nível? Talvez, na sua próxima vida? Um dos guardas Black Star sentado ao lado dele riu maldosamente. Esse cara era um dos ranks calamidade que se juntou muito cedo e também foi uma das mais influências de Adavi. Com sua habilidade sensitiva, mesmo que você alcance o nível além do rankia, estima-se que sua força destrutiva não estará neste estágio. Aurora balançou a cabeça. Sua habilidade permite que ele receba muitos golpes, interveio outra pessoa. Talvez se ele alcançar o rank transcendente, ele se tornará o saco de areia favorito de todos os ranks transcendente. Ao ouvir isso, Adavi resmungou insatisfeito: vocês estão com ciúmes. Honestamente, mesmo que você ultrapasse seus limites e se torne um rank transcendente, você pode nem ser capaz de absorver tanto dano quanto Sua Excelência Black Star, e você também não tem uma variedade de movimentos como ele. Acho que você será o rank transcendente mais fraco da história. Pensando nisso, Adavi percebeu que era esse o caso e imediatamente sentiu como se seu futuro estivesse obscuro e seu ânimo atingiu o fundo do poço. Não se preocupe com tudo isso. Fading sorriu calorosamente, estendendo a mão para apertar o ombro de Adavi. Quem sabe, talvez você não consiga nem avançar para o rank transcendente. Adavi revirou os olhos e respondeu maldosamente: Veshin, não é? Não tente imitar o vice-capitão. Enquanto todos conversavam, a porta da cabine se abriu de repente e Anchial entrou com passos largos. Comandante do exército, bom dia. Muitos deles se levantaram rapidamente e saudaram, olhando para Anchial com olhares acalorados. Depois de assistir a transmissão ao vivo, o Black Star acabou de se tornar mais poderoso e misterioso na mente de todos. À medida que sua força aumentava, também aumentava a admiração de todos por ele. Todo mundo está aqui. Anchial assentiu e, olhando para a tela virtual, riu. Vocês já não viram isso? Por que você está assistindo de novo? Adavi se adiantou e declarou com uma expressão de lambedor de botas: isso tudo é para admirar seu heroísmo. Ele inicialmente se juntou ao exército Black Star para uma transação, mas depois de testemunhar o potencial de Anchial tantas vezes, foi completamente conquistado por ele. Após esta batalha, todos sabiam que o Black Star havia se tornado oficialmente o mais forte no Anel Estelar Despedaçado.
Essa identidade não era apenas um simples nome, mas trazia consigo reputação, influência e orgulho. Um rank transcendente teve que derrotar todos os seus pares no mesmo campo estelar para obter este título, e dentro do anel estelar despedaçado, embora o Black Star fosse considerado forte, o público não sabia disso e sempre o comparou ao tirano. Mas tendo provado o seu ponto de vista agora, a maioria dos residentes galácticos comuns também reconheceram o seu estatuto como o mais forte dentro deste campo estelar. Vendo seu futuro imensurável, Adavi mal podia esperar para abraçar a coxa do Black Star e estava disposto a aceitar as surras do Black Star todos os dias. Vendo isso, Anxiao teve uma expressão estranha. Conteúdo patrocinado. Ele sabia que Adavi estava um tanto relutante em se juntar a ele, mas como ele mudou de repente tão drasticamente em sua mentalidade? Será que sou tão charmoso? Balançando a cabeça, ele falou algumas frases habituais para todos antes de chegar na frente de Feidin. Quando ele estava prestes a prosseguir com o molestamento, Feidin saltou para longe como um cervo assustado. Espere um minuto, sou Shen Xin. Anxiao fez uma pausa e baixou a mão, rindo. Está tudo bem. Sem pressa. Vou esperar. Shen Xin imediatamente recuou para a mente e Feidin assumiu o controle mais uma vez. Embora seu temperamento fosse gentil como uma brisa primaveril, ele tinha uma expressão de resignação. No passado, quando foi tocado, Feidin foi contra, mas agora ele aceitou completamente seu destino. Depois de passar por tantas coisas, até ele se perguntou se realmente teve muita sorte. Vendo isso, Anxiao apareceu apressadamente, pegando um punhado de sorte, e sentiu como se algum brilho de sorte tivesse sido transferido para ele. Voltando à sala, Anxiao mal podia esperar para abrir o painel e selecionar a opção para completar sua missão. A recompensa aleatória deu a ele uma carta de convocação de personagem de Eber, como se a sorte de Feidin desta vez tivesse disparado. A habilidade era na verdade fluxo do canal polar e overdrive celular, e embora ele só pudesse usá-la uma vez, ela foi modificada de tal forma que não houve sequelas. A experiência recompensada foi média para missões de chefe de rank transcendente, e os 20 bilhões de experiência que ele obteve ajudaram a complementar seu reservatório de experiência de secagem. Os 2 pontos lendários que obteve da vez anterior não apareceram, o que significa que a atribuição de pontos lendários foi algo único. No entanto, devido ao impacto que esta batalha teve, ele ainda conseguiu obter outro ponto lendário completamente novo. Underline 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 underline. Ponto lendário do universo, o mais forte do anel estelar despedaçado. Você está no auge de um campo estelar e o universo exalta seu prestígio. Underline 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 underline. Este ponto lendário provavelmente era algo que nunca seria alcançável para os jogadores. Depois que suas recompensas foram definidas, chegou a hora da recompensa final, a extração de habilidade. Underline 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 underline. Você recebeu a recompensa, cumpre uma das habilidades ou talentos de Eber. Nota: Eber é um pugilista. Algumas das habilidades e talentos são ajustados de acordo com a sua classe. Conteúdo patrocinado. Randomizando, completo. Selecione uma das 5 opções abaixo como recompensa. 1. Berserker e habilidade, mais 110% de dano para ataques de energia, mais 50% de consumo de energia. Duração, 10s. Tempo de espera, 75s. 2. Fluxo do canal polar de overdrive celular e habilidade, liberar restrições celulares e extrair o potencial de alguém. Você atingirá brevemente um nível mais alto de capacidade de combate, mas após o uso, você receberá o status enfraquecido por um mês e os custos de atualização de habilidades aumentarão permanentemente em 7%.
3. Combatente corpo a corpo, talento, vá ao entrar em combate corpo a corpo, mais 40% de velocidade de ataque mais 2 em todos os níveis de habilidade corpo a corpo. 4. Redução de dano fixo lendário, talento, vá ao receber dano, após considerar a resistência, o dano é reduzido ainda mais em 7.500 antes de calcular qualquer outro talento baseado em resistência. Se você tiver a série de talentos com imunidade a danos de baixo nível, a redução fixa de danos será o valor máximo desse talento. 5. Combo crítico de habilidade. Quando você faz um combo em um alvo, a taxa crítica e o dano crítico aumentarão a cada acerto do combo. Este efeito é limitado a 75% de taxa crítica e 350% de dano crítico. Duração 5S. Recarga, Vanos 80. Underline 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 underline. Varrendo a interface, Anxiao ficou secretamente muito feliz. De fato, havia uma diferença entre molestar Fading ou não, caso contrário ele não teria adquirido tantas habilidades boas. Mas quanto mais habilidades úteis houvesse, mais difícil seria escolher. Pensando nisso, Anxiao primeiro removeu o Berserker. O bônus de habilidade era puramente para dano energético e, embora sua força mecânica pudesse ferir pessoas, o efeito era muito patético. Fluxo do canal polar de overdrive celular era uma boa habilidade para dano de explosão, mas as sequelas eram muito problemáticas, ao contrário do efeito colateral limitado no tempo do uso do cubo da evolução. Além disso, o efeito ainda pode sobrepor-se indefinidamente. Quanto aos efeitos, basta olhar para Eber. Se ele não pudesse vencer, então definitivamente não seria capaz de vencer. Não havia necessidade de lutar e ser atingido mais. Essa habilidade tinha pouco significado para os mecânicos, que não dependiam tanto de seu corpo. Comparado a uma explosão temporária, Anxiao estava mais inclinado a preparar mais exércitos mecânicos antes da batalha, e como ele tinha acabado de obter uma carta de personagem sem efeitos colaterais, essa habilidade poderia ser deixada de lado. Da mesma forma, combatente corpo a corpo era adequado para pugilistas mecânicos e pugilistas, mas não era muito crucial para ele. Quanto à redução fixa de dano lendária, este era um talento de moldagem, e embora 7.500 de dano não parecessem muito, isso foi apenas porque ele estava olhando para isso da perspectiva de um rank transcendente. Quantidade de redução de danos aumentaria sua sobrevivência em pelo menos 2 ou 3 vezes. E se fosse um rank B ou C que obtivesse isso, eles seriam basicamente invencíveis dentro do mesmo nível, e se os jogadores encontrassem tal chefe, eles saberiam como é o verdadeiro desespero. Essa habilidade funcionou em conjunto com a série Imunidade a danos de baixo nível. Eber possuía o talento Imunidade lendária a danos de baixo nível, que lhe concedia imunidade a ataques abaixo de 16.000 pontos de dano. Mas isso não significa que sua lendária redução fixa de dano se tornou inútil. A regra normal de imunidade a danos significava que danos abaixo de um certo limite eram diretamente ignorados, mas isso não se aplicava a ataques com danos acima desse limite. No entanto, depois de adicionar redução fixa de dano lendária, mesmo para um ataque superior a 16.000 pontos, era necessário primeiro deduzir 16.000 danos aplicados através da redução fixa de dano lendária antes de calcular qualquer resistência de prioridade mais baixa, de modo que ambos os talentos se apoiassem mutuamente para aumentar a imunidade a danos. No entanto, Anxiao só conseguiu sacar um, então o efeito foi descontado. Na verdade, o que Anxiao queria era mais talento super resistência, que era o segredo por trás do grande HP de Eber. Além disso, tinha uma prioridade baixa, o que significava que reduziria ainda mais qualquer dano que Eber obtivesse após passar pela redução de danos e imunidade. Quanto à habilidade final, combo crítico, foi bastante adequada para ele. O número de combos que um exército mecânico poderia disparar era uma forma de felicidade que os pugilistas não podiam imaginar. Isso definitivamente aumentaria a taxa crítica e o dano no menor tempo possível. Conteúdo patrocinado. Que dilema! Anxiao coçou a cabeça,
parando para pensar, antes de finalmente fazer uma escolha. Underline 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 underline. Você recebeu redução fixa de dano lendária. Underline 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 underline. Como dizia o antigo ditado, por trás de cada tanque estava a disposição para o sacrifício. Mesmo que ele realmente quisesse escolher combo crítico. Abandonar um talento de moldagem assim seria um desperdício demais. Sua própria resistência também não era baixa e, com seu ciclo de conversão de energia HP, deixaria alguém desesperado se adicionasse essa imunidade a danos. Só de imaginar foi o suficiente para lhe dar arrepios. É provável que eu tenha que percorrer esse caminho de tanque até o fim, mas ainda assim prefiro ter mais depois. Anxiao estava dividido. Depois de finalizar suas recompensas, Anxiao soltou um suspiro de alívio. Ele lentamente ruminou sobre o impacto que esta batalha trouxe para ele. Obter o título de pessoa mais forte no campo estelar permitiria que os negócios do exército Black Star dentro do anel estelar despedaçado aumentassem e, ao mesmo tempo, atrairia uma nova onda de talentos. No entanto, o declínio da influência da Terra do derramamento de sangue não impediria o investimento do grupo financeiro ilimitado. A outra parte ainda era o seu principal concorrente, mas o seu grau de expansão enfrentaria dificuldades devido a esta greve. Quanto ao lado da dinastia, a sua falta de ação significou que concordaram tacitamente com isso. Parece que TY provavelmente ficará gravemente ferido desta vez. Neste momento, a construção e o desenvolvimento do mundo cintilante ainda são os mais importantes. Por um período de tempo, as três civilizações universais não terão quaisquer conflitos entre si na superfície. Desta forma, posso ter um ambiente externo estável para desenvolver minha civilização mecânica e a raça do espírito negro, bem como começar a construir uma fábrica de dimensão secundária, Anxiao murmurou para si mesmo. Ele havia definido o ritmo para essas poucas décadas durante a atualização da versão, o que lhe permitiria avançar constantemente e compensar sua falta de acumulação. Quando o vídeo da batalha foi carregado, não demorou muito para que o vídeo chegasse às mãos dos escalões superiores de todas as civilizações. Os escalões superiores da Federação e da Igreja convocaram, cada um, uma reunião temporária especificamente para este assunto. Na sala de conferências, o presidente da Federação da Luz, Badir, olhou em volta para os anciãos e altos funcionários presentes e perguntou, todos assistiram ao vídeo. Quais são seus pensamentos? O ancião-chefe bateu sua bengala e disse com voz rouca, por alguma razão, tornou-se um fato que o Black Star agora possui o pico da força do rank transcendente, e a dinastia Carmesim em breve inaugurará seu quarto pilar nacional, o que não é vantajoso para nós. Conteúdo patrocinado. Isso mesmo. Outro dos altos funcionários injetou, além disso, o Black Star é simplesmente muito jovem e pode servir a dinastia por um longo período de tempo. Além disso, ele é a classe de mecânico virtual mais problemática e, com eles, é provável que ele possa crescer até o nível de Manison, o que ameaçará nossos benefícios. O que me preocupa é quando o Black Star crescerá novamente. Um funcionário franziu a testa profundamente. Pensamos que ele permaneceria em silêncio durante a próxima década, mas repetidamente provamos que estávamos errados. Cada vez que sentimos que ele precisa de algum tempo para reforçar a sua base antes de poder aumentar ainda mais a sua força, de repente ele faz o inverso das nossas expectativas. Ao ouvir isso, todos pensaram profundamente. Conhecer Anxiao como um oponente que quebrou todo o bom senso deu a todos uma forte sensação de pressão. Se for esse o caso, então a estratégia para o totem evolucionário terá que ser ajustada até certo ponto, concluiu o ancião-chefe. De fato. Badir suspirou. Terei que discutir isso com os da Igreja Arcana. A batalha atraiu muita atenção, a ponto de esta notícia ainda não ter diminuído mesmo depois de meio mês, mas mostrou uma tendência ascendente.
Com a disseminação dos grupos de mídia galácticos, mesmo os residentes galácticos que não estavam interessados em guerra ou batalha poderiam apreciar o heroísmo do tirano. Aqueles que não sabiam que o tirano havia perdido a batalha acabaram sabendo disso. Um rank transcendente sendo espancado era um assunto muito interessante, e esse assunto rapidamente se tornou a conversa do jantar de muitos residentes galácticos. Aos olhos da maioria, o tirano era um rank transcendente relativamente desconhecido, e agora, sua fama estava aumentando devido às pessoas saberem de sua presença na forma de ser capaz de aguentar surras. Também circularam notícias de que após a batalha, Eber entrou em cultivo a portas fechadas, nem mesmo permitindo que seus subordinados próximos o vissem. O incidente se espalhou vigorosamente, e um grupo especial de pessoas também notou a deidade mecânica que foi revelada pelo Black Star. A fé das máquinas. Capítulo 955 As correntes subterrâneas se movem mais uma vez. O salão do palácio, composto inteiramente de peças mecânicas em liga de ouro, ficava no topo de uma montanha, e duas ilhas mecânicas giravam em torno dele como planetas ao redor do Sol. Um sol artificial vermelho brilhante pairava no céu, como um olho injetado de sangue, brilhando nesta terra árida. Conteúdo patrocinado. Ao redor do pico solitário, havia inúmeras grandes plataformas mecânicas de mineração, com o palácio localizado no meio. Juntamente com os muitos crentes da Machinery Faith vestidos com trajes mecânicos e andando pela cidade, esta cena lembrava uma cidade mecânica em forma de anel. Veículos de transporte blindados assobiavam pelas estradas espaciais, fazendo barulho quando suas placas colidiam com os solavancos da estrada, e o ar estava cheio do cheiro de metal e óleo de motor. Esta era uma filial da Machinery Faith, localizada em um famoso planeta que costumava ser um campo de batalha dentro do Unseen Star Desert. Esses mineiros escavaram os destroços mecânicos subterrâneos dia e noite, enviando-os aos sacerdotes da Machinery Faith para descobrir a tecnologia perdida. Colocado no centro, o salão do palácio era o templo de Deus da fé das máquinas. Cada pico de montanha que carregava o templo mecânico de Deus seria nomeado como montanha sagrada. Degraus flutuantes em estilo obsidiano se estendiam em 8 direções no sopé da montanha sagrada, conectando-se às portas mecânicas do templo. Segundo seus costumes, se não fosse uma emergência, os peregrinos tinham que usar os pés para percorrer o caminho e não podiam utilizar nenhum meio de transporte para entrar no templo. Em cada lado destas 8 estradas de peregrinação havia estátuas mecânicas ou monumentos metálicos. Eram diferentes tipos de máquinas antigas abandonadas, que mostravam a progressão da tecnologia antiga para a avançada, e todas foram esculpidas com todos os tipos de ensinamentos. Esta fusão de maquinaria e teologia parecia trazer um sabor único a esta área. A Machinery Faith era uma organização independente, não uma organização religiosa unificada. Sua atividade comum era adorar a tecnologia mecânica e a mecânica poderosa. No entanto, com base nos seus princípios, eles também se segregaram em muitas facções e diferentes especializações em cada área. Os exemplos incluem a Escola de Máquinas Bioquímicas, a Escola Blood Destruction, que era fanática pela destrutividade das armas, e a Escola Firepovera Adventade, que aderiu ao ditado "O grande é bom, grande é bonito". Quanto a este ramo atual, pertencia aos crentes da facção esquecida, também conhecida como Escola Arqueológica. Eles estavam interessados em encontrar e restaurar a antiga tecnologia mecânica perdida e eram uma das mais antigas escolas da Machinery Faith. Neste momento, no salão principal, os sacerdotes deste ramo estavam reunidos com um grande número de sacerdotes dos demais ramos participando através de projeção remota. A multidão formou um círculo e no centro havia uma tela virtual mostrando a batalha entre o Black Star e o Tirano. Como todos viram, uma nova deidade mecânica veio a este mundo, espalhando o evangelho por todo o universo. Vestido com uma armadura poderosa e luxuosa, o grande sacerdote, que apenas expunha a cabeça, falava como se estivesse dando um sermão. Tão majestoso, tão lindo! Que tipo de criação magnífica é essa? Já se passaram tantos anos desde a última vez que vimos uma deidade mecânica descer. Quase esqueci como era. Muitos dos padres sussurravam entre si,
os olhos brilhando de excitação e fanatismo. Silêncio. O grão-sacerdote pressionou com as duas mãos, uma expressão de solenidade no rosto. Todos fecharam a boca imediatamente, virando-se para ele. O grande sacerdote então tirou um cetro mecânico que lembrava um galho de árvore. Ele apertou um botão e atrás dele ergueu-se um pedestal de santuário de liga metálica completamente novo. Ele se virou para se aproximar e, de costas para o resto, falou em tom forte e grandioso. Seguindo os ensinamentos antigos, em nome da divindade original Nilgadi, testemunharemos juntos o nascimento da nova divindade. De agora em diante, consagrarei a nova divindade todos, por favor, lembrem-se do nome desta nova divindade. Conteúdo patrocinado. Enquanto recitava, o grande sacerdote abriu a tela de operação do pedestal divino e inseriu o vídeo da batalha, bem como os parâmetros. No momento seguinte, todo o templo tremeu. Estrondo. Na frente de todos, incontáveis fluxos de ligas metálicas e nanopartículas dispararam, combinando-se entre si para formar uma estátua que foi esculpida à semelhança da deidade mecânica Black Star. Além da estátua do ídolo Black Star, havia outras, e a estátua de Manizon também estava entre elas. Estas eram as deidades mecânicas do passado, todas elas situadas sob a imponente cúpula do templo. A maior e mais notável estátua era a do mecânico chamado Nilgadi. Essa pessoa foi o primeiro mecânico a ter sua deidade mecânica consagrada. Mesmo aqueles que possuíam uma deidade mecânica o adoravam. Na verdade, este propósito da Machinery Faith foi desenvolvido por ele. Como pioneiro da classe mecânico do trono divino, Nilgadi descobriu o efeito da chave do Adeptus Mechanicus, então ele interferiu na fé da máquina, influenciando-a ao seu estado atual de adoração à mecânica. Todos os consagrados descendentes do mecânico do trono divino estavam simplesmente aproveitando os benefícios que ele havia proporcionado a eles. A fé maquinária não exigia uma comunicação bidirecional entre o adorador e o ídolo para funcionar, a tal ponto que às vezes, e isso nem lhes dizia respeito. No entanto, apenas os mecânicos do trono divino que ainda estavam vivos poderiam dar bênçãos aos seus crentes. Assim, as deidades mecânicas mortas do passado só tinham significado comemorativo. Hoje em dia, a maioria dos crentes na fé da máquina acreditava no imperador mecânico Manizon. E agora, a ascensão do Black Star abriu um pequeno buraco nesta crença sólida. Isso era algo que Manizon não conseguia nem impedir. Enfrentando as divindades do passado ao presente, o grande sacerdote e todos os sacerdotes curvaram-se para completar a cerimônia. Respeitosamente damos as boas-vindas ao Black Star. Continuo sentindo como se alguém estivesse me elogiando pelas minhas costas. Dentro da cabine, Anxiao esfregou o nariz ao sentir uma emoção estranha. Ei, não perca o foco quando estiver falando comigo. De dentro do comunicador, Taroko tinha uma expressão desamparada. Anxiao voltou a si e brincou, desculpe, eu estava pensando no que jantar mais tarde. Onde nós estávamos? O que você tem que pensar? Você acha que eu não sei que você só depende de fluidos nutricionais? Oh, quem me denunciou? Já chega, de volta aos negócios. Taroko balançou a cabeça, resignado. Posso revelar que o plano de desenvolvimento feito pelos escalões superiores da dinastia foi organizado até a quarta fase, e apenas a primeira fase lhe dará bastante tempo para construir. Depois disso, mais investimentos estrangeiros diretos serão introduzidos para ajudá-lo a se desenvolver enquanto explora ainda mais. Conteúdo patrocinado. O que significa que somente quando esses três conglomerados estelares estiverem completamente construídos a dinastia prosseguirá com o próximo período, certo? Então a vantagem que trouxemos para nós mesmos ao sermos pioneiros no mundo cintilante terminará. Anxiao acariciou seu queixo. Taroko não concordou nem negou. Em suma, o progresso do desenvolvimento dos aglomerados de 3 estrelas excedeu as expectativas e é muito tranquilo. Esperamos concluir os planos de construção dentro de 5 a 7 anos antes de iniciarmos a segunda fase. Este momento ainda é aceitável.
Anxiao assentiu secretamente. Quando a versão 4.0 foi lançada, o mundo cintilante deveria estar em sua quarta fase de desenvolvimento, então seu próprio enredo principal do mundo cintilante teve que passar por algumas missões em cadeia. Concluir o marco pioneiro da exploração não seria um problema. A razão pela qual ele ligou para Tarroko foi para saber disso. Depois de conversar um pouco, Anxiao desligou. A notícia de que ele derrotou o tirano já durava mais de um mês e os resultados eram óbvios. O número de novos candidatos aumentou 43% e os investimentos dos vários grupos financeiros aumentaram 35%. Quanto à terra do derramamento de sangue, sua influência foi afetada e seu ritmo estava diminuindo lentamente. Além disso, a série Winnie Cards, que sempre foi sensível às novidades, imediatamente fez uma mudança, emitindo um comunicado para anunciar uma melhoria épica no baralho Black Star, bem como um enfraquecimento abrangente do baralho Bloodseed Land. Além disso, eles também mudaram o status dos mais fortes dentro dos campos estelares, adicionando o nome do Black Star à lista. Algumas pessoas do rank transcendente também enviaram mensagens de parabéns. Entre eles estava Sorokin, que deu a Anxiao uma impressão totalmente nova da palavra falta de vergonha. No final das contas, se alguém deixasse de lado sua dignidade, eles ainda poderiam viver felizes. Agora que o exército Black Star colocou as mãos no título de mais forte dentro do campo estelar, a competição contra o grupo financeiro ilimitado basicamente se transformou em um cabo de guerra, onde seria insolúvel em um curto período de tempo. Como também havia completado seu avanço e sua experiência acumulada não era suficiente para chegar à próxima etapa, seu foco estava na construção de seu território. Depois de comprar um dentro da dinastia por tanto tempo, ele viu a maioria das ações potenciais. Anxiao pretendia retornar ao Anel Estelar despedaçado e digerir o impacto de sua batalha, bem como ajustar os detalhes da construção. Ele também usaria crescimento da proliferação mecânica para transformar algumas de suas formas de vida mecânicas de primeira geração para acelerar o desenvolvimento da civilização mecânica. O próximo passo seria então utilizar as capacidades logísticas da sua base para construir uma fábrica de dimensão secundária, criando uma nova geração de exército mecânico. Embora pudessem ser construídas dentro da Dimension Factory, as bases do exército eram em sua maioria filiais e eram muito menos eficientes do que em sua base principal. Philip, estabeleça um curso de volta ao Anel Estelar despedaçado. Roger, 1. Mais forte no campo estelar? Ele. Havia apenas alguns convidados nesta taverna de estilo retro, e um homem alto e magro estava sentado ao lado do balcão de madeira do bar enquanto olhava para a aparência de Anxiao, mostrando um sorriso brincalhão. Ele era um Spacehuman, mas sua pele parecia pouco saudável e pálida, aparentemente em estado de desnutrição e falta de luz. Ele parecia comum. Ninguém seria capaz de identificá-lo em um grupo de pessoas. Olhando para Anxiao na tela, o homem alto e magro revelou uma expressão reminiscente. Conteúdo patrocinado. Obter um pilar nacional como Black Star é uma bênção para a dinastia, comentou o dono da taverna enquanto limpava os óculos. Isso mesmo. É realmente uma bênção para a dinastia. Se houver uma chance, eu realmente gostaria de encontrá-lo novamente. Você já viu o Black Star antes? O dono do bar se interessou. Eu poderia dizer isso. Falando nisso, ele até pegou algumas coisas minhas. Não tenho certeza se ele ainda se lembra de um peixe pequeno como eu. O homem alto e magro riu antes de se levantar, pegar a jaqueta que colocou sobre o assento e sair. Na sua conta de novo? O dono do bar largou o copo na mão, falando como se conhecesse o homem. Oh, sim, o mesmo de sempre. Quando meu salário chegar, acertarei tudo junto com o do próximo mês. Com esta frase, o homem saiu do bar, vestindo novamente o uniforme que era o uniforme de um oficial do exército da dinastia. Dentro de uma sala no mar dos espíritos estelares, cerca de uma dúzia de pessoas diferentes estavam reunidas em torno de uma longa mesa, discutindo algo vigorosamente.
Havia dezenas de livros físicos impressos sobre a longa mesa, todos sem títulos na capa. Começar pela galáxia central. Você está louco? Você está apenas buscando a morte. Se a nossa meta for muito longe, não teremos influência suficiente. As civilizações de superconglomerados estelares são as mais adequadas para o desenvolvimento. Usamos esses livros apenas para promover nossas ideologias. As redes quânticas são rigorosamente monitoradas por inúmeras civilizações, e não apenas não desfrutaremos de nenhuma comodidade, como também atrairemos a atenção. Para mim, sinto que devemos esperar para ver. Pode não ser um bom momento agora. Ao ouvir todas as discussões, Rosalind, que estava recostado no sofá, tossiu baixinho 2 vezes. Edmond virou a cabeça para ela e, pensando nisso, bateu na mesa para acalmar todos antes de se virar para Rosalind. Você tem alguma ideia? Rosalind sorriu levemente. Vocês parecem um ato de circo. Ao ouvir isso, muitas pessoas revelaram expressões de descontentamento. Conteúdo patrocinado. Edmond, no entanto, acenou com a mão, nem um pouco irritado. Você está certo, ainda não começamos nosso negócio. Claro que haveria muitas divergências. Espero ouvir sua opinião sobre isso. Rosalind bufou, sentando-se para falar. A condição atual do universo é estável, com pouca ou nenhuma chance de qualquer atrito externo entre as 3 civilizações. No entanto, há correntes ocultas surgindo e cada civilização está andando na corda bamba. Isso é por causa do mundo cintilante dos totens evolutivos. Já falei isso claramente dentro do programa. A raiz deste problema reside na luta interna das 3 civilizações e na sua oposição a muitas das civilizações de nível de conglomerado estelar. O mundo cintilante é uma forma de reorganizar o baralho. Embora a atenção de todo o universo esteja voltada para o mundo cintilante, podemos desenvolver-nos silenciosamente, promovendo esta ideia de uma forma discreta mais gentil. Ao adoçá-la como uma religião, podemos ficar à espreita primeiro e esperar por uma oportunidade. Que oportunidade? Alguém perguntou. As civilizações de nível de conglomerado estelar esperam obter um canal para se promoverem a níveis mais elevados, mas as civilizações universais também manterão firmemente seus interesses, deixando esses superconglomerados estelares e conglomerados estelares apenas sobras, respondeu Rosalind suavemente. Os 2 últimos foram suprimidos por muito tempo e um dia chegarão a um ponto crítico. Eles não vão esperar para sempre e, quando toda a esperança for perdida, ela explodirá. O mundo cintilante tem potencial para ser um fusível e este é o fertilizante para o nosso desenvolvimento. Edmond assentiu. Eu penso da mesma forma. É melhor que o nosso tempo não seja atrasado. Ao ouvir isso, todos finalmente concordaram. Vendo isso, Rosalind não pôde deixar de zombar interiormente. Na verdade, ela não admirava nenhuma dessas pessoas. Eles estavam apenas seguindo cegamente os ideais distorcidos de Edmond e seu desejo de ver o mundo queimar. Quebrando as restrições das 3 civilizações universais? Parecia bom, mas ela não se importava. Seu motivo era derrubar todas as 3 civilizações, só isso a deixaria excitada. Edmond acreditava firmemente em seus próprios ideais, mas, na opinião dela, esse era apenas um bom ponto de entrada. Nesta era de abundância material, ninguém se preocuparia com a sobrevivência e só a luta pelos interesses faria o mundo girar. Esta foi uma revolução iniciada não por causa da sobrevivência, mas por causa das contradições não resolvidas entre as 3 civilizações universais e as outras civilizações de superaglomerados estelares. O mundo muitas vezes ficou à beira do precipício, lutando para manter o equilíbrio. Só precisava de alguém para empurrá-lo. Como apertar o interruptor para mudar os trilhos de uma ferrovia e levar a história por outro caminho. Se não existisse tal coisa, eles apenas teriam que criar um. Se quisermos iniciar o nosso negócio, precisaremos de um nome, disse Edmond seriamente. Olhando para sua pele prateada, Rosalind riu significativamente.
Que tal nos chamarmos de Exército Revolucionário Prateado? Capítulo 956 Plano Educacional. Depois de viajar por um período, a frota finalmente retornou ao anel estelar despedaçado. Anchial retornou imediatamente ao quartel-general, reunindo seus oficiais para revisar o trabalho durante esse período. Conteúdo patrocinado. De um modo geral, ainda existiam os mesmos velhos problemas, mas a notícia um pouco melhor era que o grupo financeiro Germinal estava a desenvolver-se sem problemas. Como grupo financeiro subsidiário do Exército Black Star, eles tinham mão de obra, dinheiro, influência e até mesmo o apoio das Forças Armadas, o que era o mesmo que nascerem com uma colher de ouro no anel estelar despedaçado. Rapidamente reuniu um grande número de parceiros comerciais afiliados ao Exército e negociou acordos de cooperação de longo prazo, o que tornou a estrutura do Exército muito mais simples. O que não valia nada era que Jápeto, que Anchial havia tirado da dinastia, mostrou excelentes habilidades empresariais. A atuação da equipe que liderou sempre esteve em primeiro plano, e eles assinaram um tratado de cooperação após o outro para o grupo financeiro. Além de reunir os negócios subsidiários, tentaram até abrir novos canais. Em seus comentários, Silvia mencionou que Jápeto tinha excelentes habilidades de negociação comercial, visão estratégica, capacidade de liderança, eloquência persuasiva, julgamento calmo e assim por diante. Ele era um talento administrativo de alta qualidade e deveria ser colocado na lista para um cargo executivo. O exército Black Star estava cheio de talentos. Devido ao seu enorme tamanho, havia muitos oficiais em todos os tipos de cargos. Philip avaliaria os membros do exército e selecionaria os talentos para formar uma lista de candidatos, que seriam todos oficiais em potencial. Anchial usou seu tempo livre para revisar o acúmulo de documentos, e depois de terminar todos os assuntos oficiais, o restante dos oficiais também relaxou. A propósito, como está o progresso do aprendizado do Nero? Anchial perguntou. Bom, ele é muito talentoso, respondeu Reynold simplesmente. Ok, quando a reunião terminar, irei dar uma olhada. Anchial acariciou seu queixo. Eu tenho uma pergunta para você. Por favor. Se chegar um dia em que terei que matar sua irmã, o que você fará? Reynold congelou o choque, sua expressão hesitante. Não precisa ter medo, apenas diga seus verdadeiros sentimentos. Por que você iria querer matá-la? Conteúdo patrocinado. Por exemplo, ela comete um crime grave ou prejudica os benefícios do nosso exército. Reynold respirou lentamente antes de dizer inexpressivamente, se for esse o caso, então não guardarei rancor de você. Ela deve ser responsável por suas próprias ações. No entanto, não continuarei trabalhando para você nesse momento também. Eu espero que você possa entender. A atmosfera de repente ficou tensa e todos prenderam a respiração. Eles sabiam que Anchial não dizia coisas sem motivo. Será que Rocelyn, que havia deixado o exército, realmente fez alguma coisa? Anchial também olhou para ele por um tempo antes de rir e assentir. A atmosfera iluminou-se consideravelmente. Quem pode dizer o que acontecerá no futuro? Não se importe comigo. Não há nada de errado com sua resposta. Reynold assentiu silenciosamente, mas recuou para um canto, imerso em pensamentos. Olhando para seu rosto, Anchial balançou a cabeça secretamente. Quando os 3 fundadores originais do Exército Revolucionário de Prata vieram ao Exército Black Star para caçar Rocelyn, ele plantou uma marca do observador em Edmund. Não muito tempo atrás, ele tinha visto o estabelecimento oficial do Exército Revolucionário de Prata através da marca do observador. Os movimentos de Edmund e companhia não conseguiam nem escapar de seus olhos. Com base em seus planos originais, ele queria sentar e observar o crescimento do Exército Revolucionário Prateado. Um dos motivos era que ele cultivava alho poró somente quando as 3 civilizações universais começassem a prestar atenção ao Exército Revolucionário de Prata ele seria capaz de prestar um grande mérito.
Em segundo lugar, ele queria que alguém que ele conhecesse desencadeasse claramente as contradições entre as civilizações. Só então ele saberia como lidar com isso. Por último, ele queria sentar-se nos bastidores e observar como sentia que poderia haver uma chance de utilizar o exército revolucionário prateado no futuro. No entanto, os pensamentos de Anchial nunca foram gravados em pedra. Ele sempre ajustou seus planos com flexibilidade de acordo com a situação. Agora que a sua posição na dinastia tinha sido consolidada, esta conquista poderia não ser necessária. Quanto à ameaça da civilização da árvore mundial, isso deveria ser um problema no futuro, mas se transformou em um explosivo acionado aleatoriamente. Com ameaças externas iminentes, não se sabia se ele deveria permitir que o exército revolucionário prateado causasse estragos. O conflito entre as três civilizações universais e as civilizações de superconglomerados estelares era algo inevitável. Este último estava fadado a um dia rebelar-se contra as civilizações dominantes devido às suas contradições. O exército revolucionário prateado foi apenas o estupim. Anchial sabia que matar antecipadamente o exército revolucionário prateado não ajudaria a resolver quaisquer conflitos, mas havia uma chance de adiar o surto. Conteúdo patrocinado. Mas não importa o que ele escolhesse, os escalões superiores do exército revolucionário prateado teriam de ser mortos. Em muitos casos, a ideologia era ainda mais assustadora do que as armas. Os reformadores normalmente não tiveram um bom final, então Anchial também estava preocupado com os pensamentos de Reynold e queria avisá-lo. No entanto, para alguém como Reynold, uma vez decidido, ninguém poderia mudar seus pensamentos. Sylvia olhou em volta antes de tossir, quebrando o silêncio. A propósito, tenho aqui uma proposta interessante. Por favor, dê uma olhada. Ela ergueu o comunicador e mostrou uma tela virtual com um documento dentro. Anchial se aproximou e levantou uma sobrancelha. Plano de supereducação? Isso mesmo. Abrimos campos de treino em muitos planetas para treinar membros da reserva, mas eram demasiado militarizados e apenas aqueles que assinassem um contrato para serem membros do exército de reserva receberiam preparação. Esta proposta é para o exército Black Star fornecer financiamento e abrir uma superfaculdade privada no anel estelar despedaçado, onde qualquer civil pode pagar pela escola e não precisa ser uma reserva. Espere. Anchial levantou a mão. Essas escolas estão por toda parte, e cada civilização galáctica tem sua própria superfaculdade oficial. Não há necessidade de eu também ter outro. Não, isso é diferente. Sylvia balançou a cabeça. Você é o mais forte no campo estelar. Essa identidade tem apelo e pode atrair o máximo de alunos. A escola que administraremos é diferente. Anchial coçou o queixo, folheando a proposta e perguntou casualmente: viu os benefícios? A abertura de uma escola desse tipo permitirá que você expanda efetivamente sua influência e também poderá usar isso como uma forma de responsabilidade social, disse Sylvia. Muitos parceiros de negócios do exército estão muito distantes do residente galáctico médio. O estabelecimento de um colégio permitirá que os residentes galácticos transformem a sua admiração por vós em apoio real, permitindo que a vossa influência penetre profundamente nas massas. Além disso, isso permitirá que os membros ociosos do exército tenham algo para fazer. Parece um bom plano. Anchial assentiu. Esse tipo de ideia também foi bom para ajudá-lo a cultivar mais alho poró. No passado, isto não foi feito, principalmente porque a sua influência e fundos não eram suficientemente grandes. Agora, o exército Black Star realmente tinha as qualificações para diversificar no setor educacional. Não importa quão forte fosse um ranking transcendente, ou quão grande fosse sua reputação, para os residentes galácticos comuns, eles eram como estrelas de cinema. Além de ser um tema na hora do chá e foco da opinião pública, o impacto real no seu dia a dia não foi grande. Abrir uma escola foi uma ótima maneira de capitalizar a influência de alguém, já que o processo de proporcionar bem-estar às pessoas resultaria no apoio cada vez maior aos vários negócios do exército Black Star em suas vidas diárias. Os benefícios foram de longo prazo e multifacetados.
Além disso, com o tamanho do exército Black Star disparando, havia muitos soldados ociosos por perto. Havia um limite para o número de tarefas de emprego. Comparado com o passado, a segurança do anel estelar despedaçado melhorou muito, e o nome do exército Black Star tornou-se um tabu entre os piratas galácticos, o que lhes dava medo sem limites cada vez que viam o emblema do exército Black Star. Ok, vamos seguir seu plano. Primeiro faremos um teste piloto no conglomerado estelar Colton. Para as centenas de outras escolas, podemos falar sobre isso mais tarde. Conteúdo patrocinado. Então, este fundo. Garantido. Anchial acenou com a mão. Como o dinheiro dele também estava parado ali, seria bom retirá-lo para fazer alguma coisa. Pensar que pode ser frustrante ter muito dinheiro. Já que você está usando meu nome, serei o diretor honorário. Quanto ao diretor real. Olhando para a linha do cabelo de Sylvia, que parecia ter diminuído um pouco, Anchial tossiu um pouco envergonhado antes de mudar seu olhar. Ao lado, Lagi, que tinha muito cabelo, passou na frente de Anchial neste momento. O grande mecânico An imediatamente recuperou o fôlego. É você, Lagi. Você vai e é o diretor. Lagi voltou a si e assumiu uma expressão amarga. Desperdiçando minha vida em uma posição sem sentido, este é o destino de todos os seres. Eu não esperava que, apesar de fazer o meu melhor, ainda seria incapaz de escapar nesta reencarnação. Ao ouvir isso, os cantos da boca de todos se contraíram. E pensar que você poderia inventar uma desculpa tão bonita até para esquiar. Você é realmente um gênio. Depois de enviar o abatido lixo, Zoom. O nome de Lagi soa como as palavras para lixo em chinês, e os outros oficiais, Anchial pegou seu comunicador, ligando para Lotaire para perguntar sobre a situação atual. A posição de Lotaire era diferente da dos guardas Black Star. Ele era um guarda das sombras, e em vez de ficar ao lado do Black Star, os guardas das sombras eram responsáveis pelas operações secretas, como assassinato e espionagem. Atualmente, o único guarda das sombras de Anchial era Lotaire. Após o incidente com a organização Ouro de Sangue, Anchial instruiu Lotaire a espreitar dentro das organizações do mercado negro, coletando informações e assassinando os oficiais de nível médio da organização Ouro de Sangue. Após um longo período de investigação, Anchial decidiu instruir Lotaire a ser como sua vida anterior, estabelecendo uma sociedade de assassinos para servir como uma força subsidiária sob o exército Black Star. O próprio Lotaire era extremamente forte e seu caráter era decisivo. Ele era um personagem silencioso, mas confiável, adequado para missões solo. Anchial estava bastante confiante nele e não tinha medo de que ele pudesse se expor acidentalmente. Conteúdo patrocinado. Depois de conversar um pouco, ele desligou e Anchial foi até o departamento de logística para ver Nero. Nero disparou mais uma vez. Após seu aprendizado infernal, ele começou a se familiarizar com as técnicas. Vendo Anchial se aproximando, Nero parecia muito feliz, correndo e importunando Anchial por presentes. Pensando nisso, Anchial pegou um dispositivo de aprimoramento de aprendizagem relacionado à tecnologia cognitiva e deu-o a Nero, o que lhe rendeu uma revirada de olhos de Nero. Depois de provocar Nero como de costume, Anchial verificou a interface e descobriu que Nero ainda estava preso. Em sentido mecânico de alto grau. Enquanto acariciava a cabeça de Nero, Anchial suspirou antes de dizer, depois de um tempo, quero que você retorne ao planeta Aquamarine para ver seu pai. Você deveria continuar seus estudos lá. Ao ouvir isso, os olhos de Nero ficaram embaçados e ele assumiu uma expressão injustiçada. Você está me afugentando? Onde foi que eu errei? Anchial riu. Você está enganado. Pensei nisso, e apenas fazer você enfiar a cabeça nos livros o dia todo sem se comunicar com outras pessoas não é bom. Nosso exército está prestes a abrir uma faculdade civil, e o planeta Aquamarine será definitivamente uma das primeiras regiões piloto. Você pode simplesmente ir para a escola no planeta Aquamarine, acompanhar mais Bennett e tirar uma folga para aprender com Reynolds.
Apenas aceite isso como uma recompensa por trabalhar tanto até agora. Nero ficou chocado. Meu padrinho mudou de sexo? E pensar que ele realmente me deu férias. Que tipo de expressão é essa? Por que parece que você viu um fantasma? Eu estava simplesmente feliz. Nero engoliu em seco, avaliando secretamente Anchial, como se estivesse com medo de estar simplesmente sendo enganado por um impostor. Anchial na verdade desejava que Nero alcançasse sentido mecânico perfeito de uma só vez, mas vendo o atual surto de crescimento de Nero, ele sentiu que não deveria pressioná-lo demais. Dentro de alguns anos, a infância de Nero acabaria e seria bom permitir-lhe relaxar por um período de tempo, o que poderia ajudá-lo a crescer. Depois de resolver todos esses assuntos, Anchial entrou na sala de modificação de máquinas e se trancou, começando a atualizar todo o seu exército mecânico. No processo, ele também começou a criar outra característica definidora do mecânico do trono divino e o trono mecânico divino. Capítulo 957 O contador do imperador mecânico. Na sala de modificação de máquinas do comandante do exército, fileiras e mais fileiras de linhas de montagem foram alinhadas de maneira ordenada, e do chassi de cada linha de montagem estendiam-se dezenas de braços de fabricação mecânica multifuncionais que montavam automaticamente os produtos. Toda a sala foi preenchida com o som das peças se encaixando, à medida que os produtos montados eram enviados pelas linhas para serem transformados. Conteúdo patrocinado. Anchial caminhou pela movimentada oficina, liberando continuamente sua força mecânica como uma densa teia de aranha, ligando todas as linhas de montagem como incontáveis membros estendidos, o que lhe permitiu realizar multitarefas e construir muitas máquinas ao mesmo tempo. Atualmente, a fabricação e montagem de máquinas já se tornaram extremamente convenientes para ele. A eficiência de tal multitarefa estava ligada ao atributo inteligência, e mesmo que não houvesse linhas de montagem, Anchial também poderia transformar um grande número de máquinas ao mesmo tempo e utilizar o método usado pelos jogadores, que era fabricar simultaneamente e montar. Anchial caminhou até uma das bancadas. Era aqui que o trono mecânico divino estava sendo construído, com as últimas peças sendo instaladas. Os braços mecânicos estavam pintando e borrifando com névoa refrescante, que transbordou por toda a área. Acenando com a mão para dispersar a névoa, Anchial olhou cuidadosamente para o trono à sua frente. Era um trono de liga preta, com a superfície coberta por linhas estruturais mecânicas. Os quadrados eram nítidos e angulares, e dava para ver que parecia muito foda. Anchial também adicionou tecnologia de nanodeformação, que tinha uma função de autoajuste, sendo capaz de se ajustar perfeitamente a qualquer tipo de formato corporal. Sua aparência e estilo eram semelhantes ao trono flutuante que ele havia criado antes, mas a tecnologia interna era muito diferente. O trono flutuante anterior tinha apenas um efeito visual, mas este trono tinha bônus reais e era exclusivo para os atributos de quem o projetou. Abrindo sua interface, Anchial olhou para a introdução do item. Underline 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 underline. Trono mecânico divino do Black Star. Tipo, de equipamento bônus extraordinário. Nível do item, 300. Grau, laranja, lendário. Materiais principais, liga Black Star de 8ª geração, titânio misterioso, nanopartículas de 15ª geração. Núcleo de energia, reator psionico estável levemente modificado. Atributos básicos. Durabilidade 50.0001 50.000. Defesa 7800. Durabilidade do escudo 150.0001 150.000. Efeito equipado 1 Amplificação do sentido mecânico x1.1 Afinidade com máquinas. Efeito equipado 2 Aprimoramento de aura aumenta a dissuasão, afeta todos os alvos que estão olhando para você. Se o nível do alvo for inferior ao seu em 30 ou mais, os atributos do oponente diminuirão temporariamente em 10%. Conteúdo patrocinado.
Efeito 3 equipado, comandante calmo. Quando usado em estado de combate, todos os soldados mecânicos que são reforçados com força mecânica obterão um aumento adicional de 8% na defesa e nas resistências de status. Efeito equipado 4, andar com o vento, mais 740 chá. Observações, e ser bonito é tudo. Underline 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 underline. Pode ser usado para parecer legal e até adicionar bônus. Que equipamento divino incrível! Anxiao acariciou-o com amor, recusando-se a soltá-lo. No futuro, quando ele trouxesse esse brinquedo para lutar, quem não soubesse pensaria que ele tinha muito estilo. Combinava perfeitamente com seu caráter frio e suave. Depois de experimentar os resultados, Anxiao guardou o trono com satisfação, voltando-se para as outras bancadas. A maioria das bancadas de trabalho estava atualizando o exército mecânico sobressalente que ficava no armazém do exército Black Star, reformando sua tecnologia ao nível do mecânico do trono divino. Uma pequena parte, entretanto, estava envolvida na fabricação de novas máquinas, muitas das quais foram retiradas dos projetos do legado Tiracles. O legado Tiracles era um talento racial para sua promoção de nível 300, e esta raça tinha um profundo conhecimento em tecnologia mecânica, com todos os tipos de máquinas caprichosas e milagrosas. Quando Anxiao completou a missão de promoção, ele desbloqueou os projetos até o nível 300. Alguns dos projetos poderiam ser usados, acrescentando dezenas de novas máquinas ao seu atual exército mecânico. De acordo com as diferentes funções, seu exército mecânico se expandiu para conter mais unidades, que incluíam muitos novos tipos de soldados. O Cosmic Wanderer, soldado mecânico especializado dos Tiracles, alternava entre as cores verde e roxo. Ele possuía uma cabeça triangular semelhante a um capacete de cavaleiro e uma estrutura corporal esquelética fina. Usando maquinaria bioquímica, um módulo sob sua armadura abrigava uma grande quantidade de fluido secreto de fortalecimento para melhorar seus tendões e músculos, o que permitiria que a estrutura de seu corpo inchasse explosivamente em uma enorme forma de fisiculturista. Os bônus concedidos foram muito altos. Além disso, este modelo possuía capacidades especiais. Possuía 2 estágios de transformação. Um deles foi o Overclock, que permitiu obter forte força explosiva e melhoria em todos os atributos, e o segundo foi o Retiro Explosivo, que foi ativado com base no Overclock. O segundo modo permitiu liberar um campo de dobra especial, cobrindo ataques à distância e corpo a corpo. Após o teste de combate real, Anxiao descobriu que o viajante cósmico poderia rivalizar com a maioria dos modelos que tinham as mesmas especificações que ele. Seu desempenho básico foi um dos melhores. Anxiao agora tinha mais alguns slots para armas apóstolas, então ele escolheu o viajante cósmico com os melhores atributos básicos para converter em uma arma apóstola. Inicialmente, ele queria chamá-lo de o Tirano Músculo Roxo, mas pensando bem, o nome parecia um pouco pervertido. Nomear uma arma apóstola era como nomear uma criança ou não era algo que ele pudesse gritar aleatoriamente e acabar com isso. Depois de ruminar por um tempo, Anxiao finalmente o nomeou o Espírito do Céu Roxo com base em como ele havia nomeado suas armas apóstolas anteriores e se preparou para trazê-lo para a civilização das máquinas para que ele se propagasse também. Fora isso, os projetos do legado Tiracles continham muitos outros itens bons, como mísseis físicos equipados com orientação de transição precisa. A munição era feita de um polímero especial de alta energia, que continha um forte efeito de erosão e era particularmente útil nos escudos de um navio de guerra. Houve também uma série interessante de dispositivos do sistema estelar que poderiam criar um caminho para guiar e concentrar a energia estelar do universo, causando indiretamente ataques de nível de aniquilação. No entanto, Anxiao estava mais preocupado com o concentrador estelar desta série. Poderia pegar matéria estelar em grande escala e, através da sua condensação, criar uma estrela fixa móvel.
Além de energizar e orientar ataques, este dispositivo também poderia liberar material em outros locais para formar uma estrela fixa completamente nova, cujo tamanho era determinado pela quantidade de material liberado. Isso era o que significava móvel. Dentro do legado, os Sentitiracles usaram este método para multiplicar as estrelas. Depois de duplicá-las, as novas estrelas foram preenchidas com poeira e matéria para aumentar o volume. Dessa forma, as estrelas fixas naturais que produziu tinham muito mais potência em comparação com as estrelas fixas comuns feitas pelo homem. O que preocupava Anchial era o uso deste dispositivo. Se este dispositivo fosse lançado a queima-roupa, seria semelhante a uma bomba estelar portátil. Seu poder destrutivo provavelmente não era muito pior do que a bomba original de energia psionica primordial, e não havia problema com poluição ambiental. Isso facilitou o assassinato, bem como a remoção de provas. Enquanto Anchial enterrava a cabeça na transformação de seu maquinário, Sylvia decidiu implementar o plano educacional. O primeiro passo foi anunciar a todo o campo estelar que o exército havia se diversificado no setor educacional. Desde que Anchial derrotou o tirano, havia muitos residentes galácticos que seguiam seus movimentos. Eles pensaram que o Black Star faria grandes movimentos depois de adquirir o título de mais forte no campo estelar. No momento em que este anúncio foi divulgado, todo o anel estelar despedaçado começou a ferver de excitação. O ranking transcendente de topo do anel estelar despedaçado começou uma escola, e apenas seu nome atrairia um grande número de pessoas. O plano era preparar o teste piloto de dezenas de escolas na galáxia de Godora, e o planeta Aquamarine era uma das importantes áreas piloto. O desenvolvimento do planeta Aquamarine mudou rapidamente a cada dia que passava. Quando Nero saiu da nave espacial, ele sentiu que a cidade Black Star havia se tornado muito mais estranha para ele. Estou em casa. Nero acalmou suas emoções e voltou para casa, apenas para descobrir que Bennett havia viajado a trabalho e apenas sua mãe estava em casa. Como Anchial lhe deu férias, nos dias seguintes, Nero se entregou a comer, beber e jogar. Esta é a vida. Preguiçosamente na varanda de sua vila de alto padrão, Nero segurava uma xícara de sorvete nas mãos, bebendo o creme derretido com um canudo enquanto contemplava a paisagem da cidade. Dentro do exército Black Star, ele não tinha status, então só poderia aceitar passivamente os acordos. Aqui ele era filho do líder do planeta, então ele era o maior jovem mestre desta cidade. Contanto que não infringisse a lei, ele poderia ter tudo o que quisesse, e como este sorvete, que ele pediu ao seu guarda-costas para comprar. Zumbido. Nesse momento, as telas externas de vários prédios externos se iluminaram e o noticiário passou. O exército Black Star anunciou ontem o estabelecimento de sua Super Academia Black Star em um esforço para obter mais talentos. O presidente Bennett se encontrou com o diretor executivo da Super Academia Black Star e fará um discurso em breve. A transmissão ao vivo foi exibida na tela e uma coletiva de imprensa estava em andamento. Na tela, as projeções de longa distância de Bennett e Lagi ficavam frente a frente, conversando na frente de inúmeros repórteres. Isto foi em uma sala de conferências executivas dentro do prédio do governo, situada na cidade Black Star. Ao ver o dele, Nero sabia que Bennett já havia retornado. Em nome das pessoas do planeta Aquamarine, agradeço ao exército Black Star por sua generosidade. Na foto, Bennett sorriu e expressou sua atitude. Lagi permaneceu em silêncio e apenas assentiu, enquanto o intérprete ao lado dele falava com entusiasmo. O planeta Aquamarine é a estrela-mãe do Black Star, então ele está muito disposto a ajudar no seu desenvolvimento. As pessoas do planeta Aquamarine são como seus irmãos e irmãs. Depois de tantas lições dolorosas, Lagi foi proibido de falar em tais eventos públicos. Anchial procurou especialmente por uma secretária alegre e positiva para atuar como intérprete. Conteúdo patrocinado. Olhando para Bennett na transmissão ao vivo, Nero descobriu de repente que as rugas no rosto de Bennett pareciam ter aumentado e os cabelos brancos também pareciam estar enchendo sua cabeça. Pai está ficando velho. Nero franziu os lábios, emoções inexplicáveis se espalhando em seu coração.
A alegria das férias foi diminuindo gradativamente, substituída por uma sensação incômoda de não ter nada para fazer. Depois de viajar pelo universo, as experiências de Nero foram muito mais amplas do que as de seus pares, e ele começou a amadurecer cedo. Ele entendeu a situação do planeta Aquamarine, bem como as dores de Bennett, e esse conceito de responsabilidade também se formou gradualmente em seu coração. Depois de lutar interiormente por um tempo, Nero enfiou o restante do sorvete na boca antes de se retirar para seu quarto e, a contragosto, pegar um livro sobre teoria das máquinas, folheando-o com uma expressão amarga. Mas isso durou apenas um tempo antes de ele lentamente ser absorvido por dentro. Embora pensasse que não estaria disposto, os longos períodos de estudo permitiram-lhe desenvolver um interesse por máquinas e ele começou a aprender como apreciá-las. Administrando uma escola. Vendo o anúncio público do exército Black Star, Sorokin pensou profundamente. Ele foi até a janela, olhando enquanto as naves espaciais deixavam continuamente a sede da Terra do derramamento de sangue, e gentilmente balançou a cabeça. Depois que Eber perdeu, tais efeitos adversos surgiram gradualmente. Seu prestígio entrou em colapso e a coesão da terra do derramamento de sangue também foi abalada, então os talentos estavam saindo. A cada poucos dias, alguém se retirava da terra do derramamento de sangue. Com Eber ainda em recuperação a portas fechadas, os escalões superiores não tinham ordens para se mover, então só podiam observar enquanto seus membros partiam. Para que o Black Star entrasse no setor da educação, isso transformaria a influência em apoio real do povo, o que era sem precedentes. A terra do derramamento de sangue já havia caído e estava em um estado miserável. Em tal situação, Sorokin também não teve boas ideias. Ele só poderia se manter discreto e interromper temporariamente o ataque comercial ao exército Black Star. Ele estava preparado para esperar até que os holofotes do Black Star desaparecessem. Neste momento, seu comunicador tocou. Pegando-o, Sorokin viu que Manison estava na linha. Excelência, qual é o problema? Eu gostaria de saber as informações privilegiadas dos negócios do exército Black Star. Dê-me uma lista. Sorokin fez uma pausa em estado de choque. Qual é o significado disto? Ajudando você, Manison respondeu suavemente. Conteúdo patrocinado. Eu entendo agora. Você quer fazer uma intrusão virtual no banco de dados deles? Os olhos de Sorokin brilharam, mas ele ficou surpreso. Isso foi tão bom quanto formar rancor com o Black Star. Eu também participo de suas ações atuais. A Federação da Luz me encarregou de verificar minuciosamente o banco de dados do exército Black Star, e estou apenas aproveitando esta oportunidade para ajudá-lo. A expressão de Manison permaneceu indiferente. Não é só isso, certo? Sorokin estreitou os olhos. A ascensão do Black Star lhe deu pressão. Não pergunte o que você não deveria saber, comentou Manison friamente. Haha, eu entendo. Enviarei a lista em breve. Se você realmente conseguir alguma informação privilegiada, isso ajudará muito em minhas ações. Ok. Manison desligou. Na verdade, a Federação da Luz não pediu a ele para invadir o banco de dados do Black Star, foi o próprio Manison quem sugeriu isso. Ajudar Sorokin foi apenas uma cobertura adicional. O ponto principal era que ele desejava testar a força do Black Star novamente. Em vez de lutar, ele queria lutar contra ele na rede virtual. Sua razão para fazer isso foi porque ele recebeu o aviso de que o Black Star estava consagrado na fé das máquinas. Aos olhos de Manison, o Black Star havia se transformado de um júnior com potencial em um competidor. Pelas poucas vezes que interagiram, Manison sabia que o Black Star não era alguém que estava disposto a ficar parado. No momento em que ele fosse consagrado na fé das máquinas como uma divindade, ele buscaria mais seguidores, e Manison não era alguém que ficaria sentado de braços cruzados, perdendo seus próprios interesses. Claro, ele não achava que o Black Star seria tão fácil de matar. Ele também não estava preparado para matá-lo.
O objetivo de Manison era derrubar firmemente o Black Star na área da classe mecânico, fazendo com Anshiao o que ele havia feito com o tirano, destruindo seu prestígio. Desta forma, os crentes da Machinery Faith não se voltariam para o Black Star, e todo o universo ouviria sua declaração. Eu, o Imperador Mecânico, ainda sou o pai dos mecânicos.